Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 60. Isso, para comemorar, episódio número 60. Nem tudo são flores no terceiro setor. Bom, para começar, de qual terceiro setor a gente está falando, né? Essa primeira ressalva aqui. Basicamente, a gente considera um amplo campo da sociedade civil, maior que o terceiro setor. Tem movimentos sociais aí dentro, tem uma parte, digamos, desorganizada, entre aspas. Mas aqui eu estou me referindo, dentro desse amplo campo, a parte, entre aspas, organizada, constituída de organizações legalmente constituída, desculpa aí a redundância, excluindo desse bolo as organizações religiosas, né, e os partidos, agremiações políticas. Então, esse é o bolo que temos do chamado terceiro setor de uma maneira ainda ampla aqui, tá? Então, esse é o primeiro recorte. Quando eu estou falando de nem tudo são flores no terceiro setor, eu estou olhando para esse recorte desse setor, que mesmo ainda com esse recorte é amplo, diverso e complexo. Então, primeira ressalva aqui antes de eu entrar nas nem tudo são flores. Bom, a segunda ressalva introdutória é por que nem tudo são flores? Bom, primeiro porque há vaidades, há egos inflados, há competição desigual entre as organizações da sociedade civil que estão aí no setor. Sim, isso é muito fácil de notar, não é mesmo? Há celebridades, né? Celebridades pessoas físicas e celebridades pessoas jurídicas. E há, obviamente, em torno delas alguns bajuladores ou, como alguns preferem chamar, organizações que, de certa forma, oferecem, né, prestam serviço para essa galera aí, sobretudo as PJ, né, as instituições. Há conflito de interesse, do qual pouco se fala, há um monte de conflito de interesse nesse setor. Pessoas que têm vários chapéus e jogam em várias posições, né, desse tabuleiro. Enfim, esse é o tema para um outro episódio, conflito de interesse. Há disputa por projetos, por parceiros, por recursos, sobretudo, né? Sempre. Né? Tá todo mundo pescando no mesmo aquário, alguns com o apetrecho de pesca mais da moda, mais equipado, outros na raça ali também tentando pescar os recursos. Bom, há ainda caciques, né? Já abordei esse tema aqui no episódio 52. Volta lá que você vai encontrar caciquismo. Então, assim, por que nem tudo são flores? Porque tem um pouco desse monte de coisa que eu pincelei aqui e muitas outras no setor. Embora no discurso, no feed, nas narrativas, você não vai escutar isso. Você vai escutar o oposto disso, que é tudo é lindo, maravilhoso, o terceiro setor é potente, transformador e blá blá blá. Ele também é isso, tá? Eu não estou querendo colocar água no chope de ninguém. Ele também é isso. Mas ele também tem seus dilemas e contradições. Então ele não é todo esse mundo dos sonhos maravilhoso que todos colaboram entre si como pintam. Ele tem isso, mas ele também tem as não flores, né? Como eu vou elucidar aqui. E no campo, eu estou falando aqui do terceiro setor nesse episódio, mas eu acho que vale também ampliando aqui o olhar para o campo do investimento social privado, para o campo da inovação social, para o campo dos negócios de impacto, vai forçando um pouco a mão para a filantropia em geral. Acho que dá para olhar mais amplo sobre essa lente. Foi-se o tempo em que a vida dava tudo de bom e nada cobrava. Agora eu corro Bom, por que que eu levanto esse assunto? Por que que eu trago essa lente do nem tudo são flores no terceiro setor? Primeiro, porque para a gente
digamos, balizar expectativas, né, mais próximas da realidade. Afinal, o terceiro setor recebe muita gente que migra de outras áreas ou que está chegando no mercado de trabalho e que está buscando conciliar propósito transformador com um trampo. Então tem uma galera chegando de vários lugares nessa grande arena do terceiro setor. Sim, é uma área apaixonante de se atuar, eu atuo nela há muito tempo. Ao mesmo tempo, não é esse mar de flores que a gente escuta, né, ouvir, que a gente tem contradições. Como qualquer atividade humana, tem contradições. Mas sim, é uma área infinitamente melhor do que trabalhar, sei lá, numa atividade que não tem nenhuma contribuição para a sociedade. Sei lá, mercado financeiro, enfim, tem mil aí, a grande maioria das atividades não contribui em nada. Algumas até deterioram, né, a sociedade. Então, esse primeiro ponto aqui vamos trazer as expectativas para a realidade. Ou seja, para quem está chegando, para quem está no setor, entender que, pô, eu estou num setor potente, eu gosto de estar aqui, mas ao mesmo tempo eu vou lidar com contradições e frustrações, faz parte do jogo, tá? Então não vamos ficar nessa ilusão de que tudo aqui é maravilhoso, lindo, que não é, né? Obviamente é muito melhor do que estar numa atividade degradante ou só para pagar as contas que não gera valor nenhum para a sociedade. Então esse é o primeiro ponto. Vamos trazer as expectativas mais próximas da realidade. Bom, o segundo aspecto, por que eu levanto esse assunto, é para expor as contradições inerentes à natureza humana. Alguém achou que só porque atua no campo socioambiental não haveria nenhuma também, né? Nenhuma contradição? Tem um monte. E assumir essas contradições nos ajuda a avançar como setor, não é verdade? Por que a gente fala tão pouco sobre elas? A gente deveria falar mais, não é? Reconhecer que existem contradições dentro das nossas organizações, nossos projetos, entre parceiros, né, entre financiadores e executores e por aí vai. Então, vamos reconhecer isso e vamos saber lidar com elas de uma maneira, né, entre aspas, natural, né? Saber transitar a partir delas. Acho que esse é o ponto que eu queria trazer e não ficar no muro de lamentações das contradições. Não é essa abordagem que eu trago aqui. Problema de tempo que a vida trouxe e a pressa de todas as coisas na minha cabeça. Bom, o terceiro elemento aqui é porque há OSCs e OSCs, ou há ONGs e ONGs, como prefira. Algumas organizações são de fachada, não é? Tem aí algumas organizações ligadas a generais militares golpistas, por exemplo, se travestem de organizações da sociedade civil. Há outras organizações que são predadoras, que não ajudam a construir uma sociedade civil melhor. Né? Aquelas que, de fato, estão para arrancar, estão para disputar as melhores oportunidades, passando por cima de outras. Tem várias, né? Já há outras que se acham a última bolacha do pacote, né? Há organizações e organizações, e a maioria que atua no setor é correta, é honesta, é idônea, e atua na raça, com competência, sabe fazer o rolê acontecer e tem desafios de captação de recursos. E muitas vezes essas outras que não ajudam, né, para dizer o mínimo aqui, acabam queimando o filme do setor. Isso a gente vê também com bastante frequência. Então não dá para a gente colocar numa mesma régua as organizações desse setor, elas são diferentes entre si. Elas têm perfis, elas têm objetivos, elas têm abordagens totalmente diferentes entre si. Então, não é tudo a mesma coisa. Que bom por um lado, né? Porque tem uma diversidade aí,
mas ao mesmo tempo elas não atuam de forma tão alinhadas como a gente supõe, né, como setor. Então é uma falácia acreditar que esse setor todo rema na mesma direção, está todo unido. Não é verdade. Além desse setor, dessas organizações baterem cabeça muitas vezes, elas sim competem por recursos em condições nem sempre tão igualitárias assim, né? Como muita gente ainda ingenuamente acredita, ou como nos fazem acreditar muitas vezes, né? Então vamos considerar que o setor é bastante diverso entre si e tem organizações em diferentes compartimentos desse navio, né? Algumas na primeira classe e outras lá no porão. Acho que essa é uma boa imagem para a gente entender do que a gente está falando. E certamente nem tudo são flores. Para quem está na primeira classe é muito mais tranquilo, né? Muito mais flores. Para quem está lá no porão vai ter muito mais dificuldade em seguir essa jornada. Só nós, passear pela praça de noite e tomar uma cerveja no bar, puxar uma cadeira pra vida. Bom, um quarto elemento aqui é que não há um VAR nesse setor, né? Para quem gosta de futebol como eu, ou seja, não há uma central que está avaliando cada lance com vídeo e que tem uma instância, né, de arbitragem que vai dizer, olha, sua organização furou o olho daquela ali, sua organização deu uma rasteira naquela outra, foi desleal nessa captação aqui e por aí vai. Infelizmente a gente não tem isso. Então a gente não tem instâncias de arbitragem ou de regulação, vamos dizer assim. Existem, obviamente, parênteses aqui, existe a legislação do setor e é ela que faz, sim, a regulação final. Mas até chegar nela, tem muitas coisas que acontecem abaixo do radar, vamos dizer assim. Obviamente, sim, há agrupamentos, redes, coletivos de organizações que buscam construir sinergias. Mas ainda assim há espaço para picaretagem, para sacanagem, enfim, para puxação de tapete, infelizmente, né? Então, obviamente, quando ocorrem situações mais drásticas de malfeitos, de desvios de recursos, né, e por aí vai, existe uma legislação que ampara o setor e aí sim, obviamente, responderão, né, perante a lei. Óbvio, ainda bem, né? Mas talvez antes de chegar nesse ponto a gente pudesse ter uma instância, ter momentos, ter espaços onde a gente pudesse costurar, evitando que chegasse a esse ponto. Mas enfim, não temos um VAR do setor e não teremos, e é isso, vida que segue. Bom, o quinto elemento é, não há também um porta-voz que fale em nome do setor. Assim como não tem um VAR, não tem aquela organização ou pessoas, lideranças, que supostamente dão declarações dizendo em nome do setor, que o setor pensa assim, ou assado, que está preocupado com isso ou com o assado, né? E é comum a gente ver, né, algumas lideranças de OSCs mais famosas falando, muitas vezes besteiras, supostamente em nome do setor. Então, como a gente viu, o setor é tão complexo, tão diverso entre si, que é muito improvável que alguém fale pelo setor. Não tem isso. Então, sim, obviamente, há estudos, há censos, análises, mapeamentos que trazem raio-x do setor, considerando essa complexidade. Isso é muito útil para a gente ter uma ideia do setor. Agora, daí para termos porta-vozes que falem pelo setor, não. Acho que aí é um equívoco, embora a gente veja isso também no nosso dia a dia de setor, infelizmente. Vai chegar e essa fase ruim vai passar. Nosso carnaval vai chegar e essa fase ruim vai passar. Bom, para fechar, assim, passando a régua aqui, que, como a gente viu aqui, o tal do terceiro setor não é monolítico, né? Ele é potente, ao mesmo tempo, ele também não é esse mar de flores. Tem suas contradições, lida com fenômenos da sociedade, lida com questões que ocorrem no mundo do trabalho. Por exemplo, a precarização ou a pejotização laboral está acontecendo.
Então não é uma questão restrita a esse segmento, isso está acontecendo na sociedade como um todo. Acreditou-se de forma equivocada lá nos anos 90 que o terceiro setor substituiria o Estado e daria conta de operar as políticas públicas, basicamente no debate lá da lei das OCPs. Isso foi um erro, foi um equívoco. A gente já viu isso tempos depois. Embora a gente ainda, de alguma forma, perceba parte dessa discussão na discussão de negócio de impacto, né? Que os negócios de impacto agora substituiriam o terceiro setor, papo furado, né? Acho que convém aqui sublinhar. Bom, com o tempo, chegou-se à conclusão que o lance é a colaboração entre os setores. Ainda bem, né, que a gente chegou a essa conclusão. Que não é que um setor vai resolver o que o outro não deu conta, mas basicamente é como que a gente atua em rede entre diferentes setores. Tarefa nada fácil, né? Convém dizer. E nesse aspecto, o terceiro setor leva vantagem, porque historicamente ele já sabe fazer isso, mesmo com as suas contradições, ele faz isso melhor do que o setor privado e que o governo. Bom, nem todas as organizações do setor, do terceiro setor, são de fato relevantes. A gente precisa considerar isso também. Há aquelas que vão fechar suas portas por vários fatores, geralmente por recursos, e que muitas vezes não vão fazer falta. Várias outras farão, mas algumas não farão. E serão substituídas por outras organizações, outros projetos, enfim, outros atores. Por outro lado, há aquelas organizações super relevantes, super ativas, seja numa escala micro, território, seja numa escala macro. Então, o que eu quero dizer aqui é, depende do tamanho da organização, da missão, né, de como ela endereça a missão, tem espaço para um monte de organizações. Às vezes a gente escuta uma discussão no setor de que, olha, digamos, se você quer criar uma ONG do zero, pensa bem porque já tem tantas, e de fato já tem tantas. Mas será que todas estão de fato endereçando questões que precisam ser enfrentadas num determinado território, num determinado recorte de segmento e tal? Tenho minhas dúvidas, tá? O Brasil é muito grande, muito complexo para a gente achar que as que tem já estão dando conta do recado. Ao mesmo tempo, destas que tem, algumas estão perdendo relevância. É fato. É um movimento da sociedade. Então, não se atualizaram, enfim, faz parte do processo e a gente precisa parar de romantizar isso. É dizer, olha, de fato, algumas vão perder relevância, vão fechar as portas. Bom, o título desse episódio, Nem Tudo São Flores no Terceiro Setor, não é para desestimular quem está chegando a buscar outra inserção de trabalho, né? Muito pelo contrário. A minha ideia é trazer a real do setor para deixar mais evidente onde é que quem está chegando está entrando. E dessa forma se inserir nesse processo, sem ficar adorando a pílula, sem ficar alimentando falsas expectativas. Acho que esse é o ponto aqui. Mesmo trazendo essa real, sempre vai ter espaço para a gente colocar as nossas utopias, conectar as nossas utopias nesse setor. Afinal, quem está querendo atuar no terceiro setor ou já atua, busca de alguma maneira construir um mundo mais justo, mais solidário, mais sustentável e outros adjetivos aos montes aí. Mesmo com a tal profissionalização do setor, que está em curso, mas tenho dúvida se ela vai chegar ao fim, como alguns defendem. Mesmo com a profissionalização, essas utopias elas sempre estarão aí presentes. Sempre vai ter espaço para a gente aliar o nosso sonho de transformação com uma instituição, com um projeto, com uma atuação nesse setor. Que bom, acho que isso é o grande lance desse setor, né? Trazer algum objetivo maior de transformação e que não seja apenas um trabalho, né, para ir lá pagar as contas. Será que essas utopias estão sendo esvaziadas com o avanço das ferramentas da moda, com a lógica gerencial que vem tomando conta do terceiro setor, com a agenda do compliance, todas elas necessárias, tá? Não estou esvaziando elas. O meu ponto aqui é que talvez essa lógica venha trazendo um pouco um afastamento nosso da utopia. Parece que sonhar está se tornando uma coisa démodé, uma coisa que a gente ficou feio falar, né? Parece que o legal hoje é você ter um modelo de negócio, ter uma boa gestão, quase ser uma empresa, né? E aí o sonho não cabe muito, né? Interessante, né?
Então, eu faço aqui para fechar essa reflexão aqui de sim, o terceiro setor é um espaço de utopias, continua sendo, e mesmo com essas novas roupagens de compliance, de gestão, de modelo de negócio, de métrica, a gente não deve esvaziar a dimensão da utopia. Afinal, é ela que nos move, é ela que faz um monte de gente vir para o setor atuar. E é ela que faz muitas vezes muitos de nós nos decepcionarmos com o que a gente enxerga no dia a dia das instituições, porque a gente traz um monte de sonhos, a gente escuta narrativas de sonhos no setor, mas na hora que a gente entra dentro do setor, a gente começa a enxergar um monte de caixinhas e lógicas que nos distanciam dessa utopia que nos é vendida. Estranho, não é não? Então, que a gente possa retomar utopias, estamos precisando, obviamente, utopias que de fato nos façam transformar coisas na sociedade, né? Não só ficar no sonho. Acho que esse é o grande lance desse pacote de negócio, de gestão, nos ajuda a materializar esses sonhos. Então é isso, nem tudo são flores no terceiro setor, embora seja um setor extremamente potente, profícuo, com muitas oportunidades. Então é isso, quem está chegando, seja bem-vindo, se situe aí no setor, enxergue o setor numa lente da natureza humana, que tem suas contradições, mas encontre seu espaço de atuar, de transformar. Afinal, estamos aqui para isso, não é mesmo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço e até a próxima. Perdi no prazo o que era caso. Passo do ponto de quando era só.